Eu não sou quem você pensa que eu sou e a gente precisa conversar sobre isso. Eu recebi um direct essa semana no meu Instagram falando sobre as férias das crianças, de onde eu tiro tempo para estar disponível para eles, que eu dou conta de tudo, e tanto a igreja, o trabalho, meus projetos, tantas coisas. E esse comentário, ele não é raro. Ai, você sempre dá conta de tudo, você sempre faz muitas coisas. E eu sempre deixei muito claro, né? Não, eu não dou conta de tudo e tudo mais, mas eu tenho vivido um momento na minha vida diferente. Então, quando ela colocou esse comentário, eu falei, não, é uma questão de prioridades. E a gente conversou um pouco sobre isso. Mas aqui dentro, essa mensagem ficou me tocando e me incomodou. Por isso eu preciso falar com você sobre isso. O fato é que eu não dou conta de tudo. Nunca dei, na verdade. Mas quando eu comecei, lá em 2020, quando veio a pandemia, a Malu nasceu, eu fechei o espaço presencial, né, a minha clínica, e não tinha mais pacientes. Eu me vi numa situação de desespero e necessidade. O que fazer, né? Eu vivo da psicologia, eu já tinha feito transição de carreira, então tudo era ali da clínica. Então eu entendi que era um momento que eu precisaria investir e dedicar. Foi então que eu comecei a fazer mentoria, comecei a aprender sobre marketing e comecei a fazer o que precisava ser feito: trabalhar. A bebê é pequena, então a gente chama rede de apoio. E durante alguns anos eu estava cuidando da bebê, gravando stories, atendendo, e as madrugadas sempre foram um lugar para completar as horas disponíveis. Então eu virava muitas madrugadas. Não poucas vezes eu vi o dia amanhecer, estudando, elaborando roteiro de post, de vídeo, analisando os casos dos meus pacientes, lendo livros, fazendo cursos, porque é o que dava. Era a hora que as crianças dormiam que eu podia fazer. Até que ponto isso é dar conta? Até que ponto isto é saudável? No entanto, a gente precisa entender que vai ter momentos que a gente precisa plantar e tem momentos que a gente vai colher. Nos momentos que a gente vai plantar, a gente vai precisar fazer escolhas e renúncias importantes. E se a gente está alinhado com o propósito, não é pesado. Era cansativo muitas vezes, mas não pesado, porque eu tinha certeza que isso me levaria mais perto daquilo que eu acredito e que eu precisava também. E de fato, o resultado veio. E eu, olhando para minha criança interior e compreendendo mais sobre quem eu sei o quanto eu sou tarefeira e me identifico com esse vício emocional. Eu gosto de trabalhar, gosto de estudar e isso, de certo modo, me ajuda muito a me distrair de assuntos que eu preciso resolver. Então pensa, casou tudo muito bem. Ok. Em 2020, estamos em 24, 23, 22. 2022, eu tive uma crise de ansiedade. Foi uma surpresa pra mim, me deixou muito mal, porque como eu, psicóloga, posso ter uma crise de ansiedade desse tipo, nesse grau? E primeiro eu fiquei com muita vergonha e depois eu entendi que eu precisava olhar pra isso. E tinha uma ligação com a autocobrança, com a exigência, com todos os papéis que eu abracei e com essa necessidade de dar conta de tudo. Será que eu ainda precisava de tanto sacrifício? Pois bem, terapia, né? Terapia, gente, é uma benção. Então, na terapia, olhando para mim, entendendo os mecanismos de sobrevivência da minha criança interior, eu precisei ali começar a mudar o meu ritmo e começar a fazer outras escolhas, porque eu já não estava mais na fase inicial. Comecei a tirar o pé do acelerador. E de lá para cá eu tenho vivido isso. Mas essa semana especialmente, as crianças estão de férias e a agenda que eu tenho hoje, o estilo de vida que eu tenho hoje, ele também não é de dar conta de tudo, mas não só porque eu faço muitas coisas e administro o tempo muito bem, mas eu entendi um segredo que é bem difícil de falar.
eu aprendi a abrir mão e renunciar. Quando eu trabalhava no organizacional, eu tive uma diretora que ela tinha uma frase irritante. Ela dizia: nem tudo terás. Sempre que a gente levava um novo orçamento ou queria fazer alguma coisa, ela virava e falava: não dá. Não, mas precisa. Ela: nem tudo terás. É isto ou isto. E de novo: nem tudo terás. Apesar de muito irritante ouvir isso, ela tem toda a razão. Nem tudo terás. Não dá. Não dá. Simplesmente a gente precisa entender. Ou a gente vai ter saúde, ou a gente não vai ter. E para ter saúde, a gente vai precisar fazer escolhas. O fato é que nos últimos 2 anos a minha vida foi mudando absurdamente. E do ano passado para cá, em especial, eu precisei fazer muitas escolhas difíceis. E o que me ajudou a fazer essas escolhas é, sobretudo, os meus princípios e valores. Então, família é fundamental para mim. Os meus filhos e ter tempo com eles é inegociável. E à medida que eles crescem, eu percebo que eles precisam muito mais de presença e qualidade de presença, principalmente porque eu sei o impacto da infância na vida adulta. E eu tava me cobrando muito de estar negligenciando esse tempo de presença com eles. Então eu precisei fazer escolhas. Não sei se você me acompanha, mas eu tinha vários cursos, estava sempre em lançamentos, e cerâmica, e artes e tudo mais. E eu queria tudo. Eu queria abraçar tudo, porque eu gosto disso tudo. Mas criança quer tudo e faz birra para ter tudo. E adulto quer tudo e precisa fazer escolhas sobre tudo que vai ter. Afinal, nem tudo terás. E a vida é feita de fases, a vida é feita de estações. Então, se hoje você me vê atendendo apenas de manhã e de tarde fazendo almoço, indo passear com os meus filhos, levando eles para andar de bicicleta, indo ao parque, ou tirando um dia da semana simplesmente para ir ver uma amiga, tomar um café, não é porque eu tenho isso e todo o resto. É porque eu abri mão de algumas coisas por prioridades. E talvez é isso que está faltando para você. Entender isso, que são estações. Vai ter estações que você vai estar hiperfocado em trabalho, vão ter estações que você vai estar hiperfocado em família, vai ter estações que vai ser o teu autodesenvolvimento, o teu autoacolhimento. E que cabe mais algumas coisas além dessas, mas que se você não tiver clareza dos seus valores e prioridades, você vai botar os pés pelas mãos. E talvez você só vai se dar conta disso na hora que as tuas emoções falarem: chega, eu tô aqui, tá na hora de a gente ter uma conversa. Não sei se essa conversa já se estendeu demais ou não pra você, mas eu tô falando sem roteiro, do meu coração, pra te dizer: eu não dou conta de tudo, mesmo. E hoje não é só uma questão de administrar, é uma questão de abrir mão. Eu amo, amo, amo cerâmica, artesanato e artes. Mas nessa temporada, para este ano de 2024, eu saí da cerâmica. Ai, sério, sério. Sinto muita falta, mas quando eu tiver um tempo, eu posso ir lá e fazer uma aula avulsa. Eu tenho barro em casa, eu posso modelar. Mas não é mais a prioridade este ano. Este ano, a prioridade é estar fazendo lição de casa, estudando para a prova, indo ao parquinho. A prioridade esse ano dos negócios são os meus pacientes. É atender com qualidade e excelência cada pessoa que confia em mim e as suas histórias. Então, os horários de atendimento são muito preciosos. Todas as manhãs é para os meus pacientes. Então, os meus estudos, o meu tempo de dedicação ao trabalho, ele também é focado em garantir e cuidar que esses atendimentos vão ser excelentes. Então, eu também não estou administrando. Eu estacionei manejo, outros cursos, lançamentos de produtos meus. Se você parar para observar, você vai ver que faz muito tempo que eu não estou num lançamento. Por quê? Porque é tempo de cuidar dos meus pacientes. Eles são as minhas prioridades no trabalho. O projeto, os cursos, eles estão ali, eles estão mudando de formato, eu pedi ajuda, mas hoje, este ano, esta temporada, é isso.
Então, Carol, como você dá conta de tudo? Não, a gente não dá conta de tudo, nem tudo terás. A gente faz escolhas. E quando a gente entende que a vida é feita de estações, é mais fácil a gente renunciar, porque nada é permanente, nada é para sempre. Então, este ano, as minhas escolhas são essa: meus filhos, meus pacientes e a igreja, né? Então, acho que vocês sabem, eu também lidero na igreja e é uma escolha que eu fiz. Pode ser que em 2025, 2026, entre novas temporadas, outras fases de desenvolvimento, não que os valores mudam, não, os valores não mudam, a essência não muda, o chamado, o propósito não muda, mas as estações mudam e em cada estação vem uma demanda e uma necessidade predominante e a gente precisa ter sabedoria e discernimento para ouvir, discernir, compreender e se moldar. Então, respondendo aquela pergunta que eu recebi, sim, são questões de prioridades, mas também de muitas renúncias. São renúncias. Eu amo muitas coisas que eu tive que deixar estacionadas, mas tá tudo bem. Pode ser que amanhã a gente entre numa nova estação e a gente tenha um novo olhar e novas organizações sobre a rotina. E por que eu quis gravar isso? Porque a gente se inspira, a gente vê as coisas na internet, a gente se inspira em pessoas, eu me inspiro em pessoas. E quando a gente não tá tão dentro da rotina, parece que a vida das pessoas tem 48, 56 horas e só a nossa tem 8 horas. E não. O que está acontecendo por trás das câmeras? O que está acontecendo por trás das câmeras é que hoje eu não fui pro escritório, eu tô no quarto do meu filho. E ok, o que está acontecendo por trás das câmeras é que eu acabei de mudar de casa, eu ainda não tenho nem armário. E é um processo. Estou organizando e tá tudo bem. Por trás das câmeras, o que acontece é que eu decidi que eu não vou mais virar a noite acordada para trabalhar. Então, para atender com excelência, eu preciso poupar outras horas do meu dia para dedicar ao trabalho e isso requer abrir mão de alguns projetos. E tá tudo bem. Não veja a vida das pessoas por essa telinha e acredite que tudo dá certo para todo mundo menos para você. Aprenda a olhar para a tua vida, para a tua história e dizer, nesse momento, o que é prioridade para mim, quais são as minhas necessidades, o que é importante e o que é secundário, que eu vou fazer em outro momento ou vou deixar para a próxima estação. É tempo de colheita ou é tempo de plantio? O que isso vai exigir de mim e como eu me preparo emocionalmente para tudo isso. Enfim, essa é a mensagem de hoje. Tô mais leve de estar aberta aqui para vocês. Com certeza isso traz impactos em todas as áreas, mas a satisfação de você ter coerência e alinhamento na tua vida em relação aos teus princípios e valores, isso não tem preço. A gente não vai viver a vida do outro, a gente precisa viver a nossa vida e contemplar, encontrar prazer nela. Porque é isso que no fim das contas, na hora que você põe tua cabeça no travesseiro, te traz paz e satisfação. Então eu tô mais leve de deixar claro que eu não dou conta e não vou dar conta. Mas nos últimos anos eu aprendi a renunciar e respeitar as estações que estão aí na nossa vida. Se você gostou desse podcast, dessa conversa franca, dessa voz sem filtro, lembra de avaliar o canal e compartilha esse texto. Tem muita mulher se cobrando. A autocobrança, ela está sem medidas, principalmente em tempos em que as redes sociais ditam tanto modelo e padrões. Então compartilha, pelo menos com 2 pessoas esse podcast. Eu tenho certeza que essa mensagem vai fazer diferença na vida dessas pessoas e na sua também, porque na minha, aceitar e refletir sobre isso de peito aberto, sem criar argumentos e desculpas para sustentar a impulsividade dos excessos, tem sido transformador. E é isso. Um beijo e até mais.